Deus, os irmãos podem se sentar. E agora irei passar a palavra ao irmão Daniel Braz. Boa noite, igreja. Boa noite. Nós sempre privilégio de poder estar com os irmãos, compartilhar a palavra do Senhor. Eu gosto muito de poder ter essa oportunidade de falar de Jesus, porque se fosse para falar de mim mesmo, não conseguiria. É muito difícil para a gente olhar para si mesmo e falar de si mesmo. Você abrir seu coração, você chegar a falar. E quando se trata de falarmos de Jesus, é maravilhoso. Porque o Evangelho, a mensagem da pregação, ela é muito grande e nos traz alegria como cristãos. Vamos abrir a Bíblia no livro de Daniel, capítulo 5. Vamos ler do verso 26 ao verso 21. Antigo Testamento, Daniel capítulo 5, verso 26 ao 28, onde será a nossa meditação desta noite. O irmão Lucas estava querendo saber o tema da mensagem, né? Disse para ele que era segredo de justiça. O tema da mensagem é a ruína do Ocidente. Né? Daniel 5, 26, 21. O irmão Antônio tem uma voz forte, né? Eu vou convidar ele para vir ler para a gente. Pode ler, irmão Antônio, fique aí. Vou lhe dar o microfone e você lê para a gente. Esta, pois, é a escritura que se escreveu... Não, 25, né, irmão? Isso, tá 26. Certo. 26, tá. Esta, pois, é a escritura que escreveu Mene, Tekel, Ufarsim. É um nome difícil, né, irmão? Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Vamos orar. Vamos orar. Pai querido, graças te damos pela tua palavra. Senhor, é forte quando nós passamos a estudar sobre as tuas profecias, quando nos colocamos na tua presença para entender a tua verdade. Abençoe a tua igreja, nos dê entendimento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos poder tomar assento. Nós vamos observar que é um texto que faz parte do nosso tempo, né? Daniel escreveu isso há muito tempo. Nós vamos observar aí o que aconteceu na vida desse rei, mas vamos trazer também para a nossa atualidade, para o momento em que nós estamos vivendo. Como eu falei, o tema da mensagem é a ruína do Ocidente. Nós sabemos que tudo aconteceu no Ocidente, né? Foi de lá que veio também a palavra de Deus para o Brasil, para a América, o nosso país. Então nós temos essa grande história, essa grande caminhada da palavra de Deus. Não é coincidência nós sabemos que a nossa igreja, os fundadores da igreja eram americanos, né? Então a gente vai ver como que a palavra de Deus, ela teve esta caminhada que é tão importante para nós hoje. Por que é importante para nós hoje? Porque se não alcançasse, se a palavra de Deus não chegasse até nós, nós não teríamos conhecimento de Deus.
o tão necessário quanto nós temos hoje. Porque é importante que eu e você viemos a pensar sobre a ruína do Ocidente. Nós vemos aí nesse texto uma profecia que se cumpriu no ato em que ela foi escrita, né? O texto nos conta que estava acontecendo uma festa muito grande, né? Uma festa que não tinha valor cristão, tinha valor para aqueles que estavam comemorando a festa. Em nossos dias as pessoas estão assim, comemorando as suas festas, vivendo as suas vidas, procurando os seus objetivos. Eu sempre penso que nós amamos muito, 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 muito as coisas do mundo. Amamos tanto que muitas vezes quando acontece de alguém partir deste mundo, nós sofremos, se desesperamos. Parece que é tão bom viver aqui que não queremos partir. Não queremos sair deste mundo, deste lugar. Então, este homem da história, ele cometeu um grande erro. Já havia feito muitas coisas piores, né? Ele adorava todos os tipos de idolatria, mas uma coisa deixou Deus muito mais irado com ele, foi de ele pegar os utensílios que pertenciam ao templo. Vamos ver como era importante isso. Por que era importante? Jerusalém foi saqueada. O povo de Jerusalém foram muitos mortos e os outros foram levados para a Babilônia para serem escravizados. E junto com eles levaram os utensílios que pertenciam à casa de Deus. Para você ter uma ideia, só quem usava aqueles utensílios eram os sacerdotes. Só os sacerdotes poderiam usar. E outra coisa, você vai ver o quanto é sagrado. Como é sagrado? Quando eles... lembra da arca? Você lembra da arca? Ninguém poderia tocar a arca se não fossem as pessoas escolhidas. Alguns morreram conduzindo a arca, alguns morreram tocando a arca até acidentalmente. Com respeito, muitas vezes não temos com o nosso Deus. Ou com respeito, muitas vezes nós não temos com a palavra de Deus, com o que Deus nos traz para a nossa vida. Por que a ruína do Ocidente? Nós sabemos que desde o princípio da caminhada do Evangelho, sempre que deu as ordens, foi os romanos. A Igreja Católica sempre ditava tudo o que acontecia em relação à caminhada do cristianismo. Nós conhecemos bem a história e vemos que o acesso à Bíblia, nem todos tinham acesso à Bíblia. Nem todos tinham. Ninguém tinha tanta oportunidade de abrir a Bíblia e ler e ter conhecimento. Se estamos falando de história, vamos lembrar de Martinho Lutero, né? Martinho Lutero, ele começou a ler a Bíblia e começou a comparar os ensinamentos da Igreja Católica e começou a ver que algo estava errado. E aí acontece a Revolução, o grande marco que mudou a história do cristianismo, a nossa história. Por que a nossa história? Porque a palavra de Deus entrou na América, no nosso país. Precisamos estudar a palavra de Deus, precisamos ter esses conhecimentos de como o Evangelho chegou ao nosso meio. Domingo passado, nós tivemos a oportunidade de ver o pastor Raul contando a sua trajetória para levar a palavra de Deus. Como eu
conheço mais ou menos a área por onde ele trabalha e sei como é que é a luta, a gente entende como é que é levar o Evangelho nesses lugares. Passar horas viajando para que as pessoas ouçam falar de Jesus. Nós vivemos sim um tempo oportuno e muito bom para falarmos de Jesus. Se hoje o irmão Carlos pegar uma caixa de som e botar na porta da casa dele, o microfone, e falar de Jesus, ninguém vai reclamar, ninguém vai denunciar ele, ninguém vai botar ele fora dali da casa dele porque ele tem direito de falar de Jesus. E todos nós temos esse direito. Se eu e você, se você mesmo tomar a atitude de pegar o ônibus e sair falando de Jesus, até o ônibus parar e você descer, as pessoas vão ouvir. No Ocidente, as pessoas não têm mais essa liberdade que eu e você temos. Nenhuma geração antes teve essa liberdade que eu e você temos, quando se trata de falarmos do Evangelho, de transmitirmos a palavra. Então o Ocidente ele está se afundando no cristianismo, se afundando em relação a não mais obedecer a Cristo, não mais ter Cristo. Está se perdendo a convicção, o Evangelho dentro daquele lugar. E no Brasil também. As pessoas colocam muitas coisas e, sem querer, eu estava vendo uma foto no Facebook comparando os dois governos, o atual e o governo que se passou, como a liberdade de as pessoas estavam crescendo muito grande, né? A liberdade de as pessoas demonstrarem os seus sentimentos além do que nós conhecemos do propósito de Deus. 1 Pedro capítulo 4, verso 17. 1 Pedro 4, 17. Você segura esse versículo, certo? Ainda falando sobre Daniel, então ele dividiu o reino e entregou a outros. Essa é a mensagem escrita na parede para o rei. O que diz 1 Pedro 4, 17? Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então, se o apóstolo Pedro, no seu tempo, já escrevia aos cristãos acerca da iminência da perseguição, chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Quando começou a perseguição dos discípulos? Logo após a morte de Jesus. Quando Jesus morreu, começou a perseguição dos discípulos. Você lembra de Pedro sendo acusado, dizendo que ele estava com Jesus? Então os discípulos, eles se unem e se escondem. Ficam escondidos, né? Até o momento em que Jesus sobe. Antes de Jesus subir ao céu, Jesus diz: vocês ficam em Jerusalém até o Pentecostes. Então eles ficaram em Jerusalém até acontecer o Pentecostes. Aí eles saíram depois para levar o Evangelho a outros lugares. Pedro estava falando exatamente do que estaria acontecendo. Nós sempre citamos que o amor está se esfriando. A Bíblia diz: o amor de muitos se esfriará. Dentro da família
dentro da igreja e em todos os lugares. Você nota isso? Você nota isso? Vocês percebem que isso são profecias bíblicas? Isso é a palavra de Deus sendo cumprida. Assim, por exemplo, no Oriente Médio, outros cristãos, o berço da nossa fé e a pátria das maiores cabeças do cristianismo, como os 3 países da Capadócia. Já o islâmico, há tempo, da Turquia, passando pela Síria, o Egito, até a Argélia. Então, o islamismo está aumentando no mundo inteiro, no Oriente Médio. Você lembra que eles pretendem vir para o Brasil? Você lembra disso? Você me diz assim, irmãos, eles já estão no Brasil, né? Eles já têm pessoas no Brasil. Eles já têm pessoas sendo educadas, ensinadas a odiar os cristãos, a odiar a palavra de Deus, porque eles formam grupos de pessoas para ensinar, para ser educadas, para uma compreensão melhor, tipo os testemunhas de Jeová. Cria uma escola de pessoas que vão sendo tratada, construída um pensamento diferente. Quando nós tratamos da palavra de Deus, quando nós relacionamos com a palavra de Deus. A próxima geração comprovará o seu tenebroso prognóstico, se confirmará. Por mais de 1000 anos, o Deus vivo teve paciência com a Igreja Católica Romana, que dava os tons de tempos religiosos na Europa Ocidental, até que o Senhor de todos os senhores e Rei de todos os reis proporcionou a reforma, acompanhada de suas sangrentas consequências, a fragmentação de uma igreja visível e extremamente unificada, formando inúmeras comunidades que hoje são, em parte, acirradas e inimigas umas das outras. O grande e bom médico assentou o bisturi e tratou o corpo enfermo. Toda vez o Deus fiel, justo e misericordioso o faça de novo em nossos dias. Nossos filhos e netos realmente frequentam escolas que não apenas toleram a impiedade, mas que promovem ativamente. Eu pergunto a você, o que está sendo ensinado nas escolas hoje? O que seus filhos estão aprendendo nas escolas hoje? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Não sabemos quão próximo está o fim. Não sabemos se o Onipotente ainda considerar mais uma reforma e melhoria. O seu arrebatamento dos crentes para o céu está iminente. Nós não sabemos disso, porque não sabemos o dia e nem a hora. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Quem encontrou, por favor. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com o Senhor nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor.
Então, o que você acha? Vai acontecer logo o arrebatamento? Ou vai demorar mais um pouco? Será que Deus vai retardar mais um pouco? Mais oportunidade para aqueles que não têm Jesus? Mais oportunidade para mim e você fazer algo para Cristo? Acredito que a Igreja Batista Sião crê no arrebatamento. Amém. Né? Aqui estão poucas pessoas que acreditam no arrebatamento. Poucas pessoas que acreditam que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação. Antes da coisa pegar fogo mesmo, de verdade. Né? Por quê? Porque o anticristo, ele já está preparando o terreno. Não sabemos se ele está solto ou está preso. É, irmão Antônio? Sim. Será que ele está solto ou está preso? Olha o Lula que está preso. Irmãos, muitas coisas acontecendo. Então podemos dizer que o anticristo já está preparando o terreno. Primeira Tessalonicenses 2:3. Simplesmente não nos é dado saber o tempo ou as datas. Atos capítulo 1, verso 7. Isto, porém, não significa que tenhamos de ser cegos e não possamos avaliar os sinais dos tempos. Né? Melhor ainda, se eu não sei o tempo, eu tenho que estar vigiando. Foi isso que disse Jesus? Vigiai. Se eu não sei o tempo, eu tenho que estar atento. Ele disse mais: se o patrão sair e você não saber quando ele vai voltar, você tem que estar preparado. A casa tem que estar arrumada para quando ele chegar e dar valor no seu serviço, dar valor no que ele pediu para você fazer. Isto, porém, não significa que tenhamos de ser cegos e não possamos avaliar os sinais. A crescente impiedade que nos cerca produzirá frutos extremamente venenosos. Podemos observar seus efeitos na dissolução de casamentos e família, na loucura de gênero, na pressão social, do politicamente correto. Né? O politicamente correto está aí. E muitas vezes nós estamos aceitando esse politicamente correto. Está todo mundo vendo, está todo mundo compartilhando muitas coisas da parte do anticristo. Muitas pessoas aceitando o mundo como ele está caminhando. Se eu e você, como cristão, não tomarmos posição de crentes, também vamos caminhar com eles. Que cada vez mais força as pessoas apenas tolerar perversões, mas até prová-las. Né? Muitas pessoas estão tolerando e quando menos pensar, estão provando do que o mundo está oferecendo. Vivemos numa sociedade na qual o mal é chamado de bem. Né? O mal é chamado de bem. Temos que aceitar, porque é uma sociedade. Não é isso que se prega? Temos que aceitar, porque é a sociedade. Não podemos deixar de lado. Mas não é assim. Não é isso que a palavra nos ensina.
Aonde nós estamos quando o bem é colocado como o mal é colocado como bem para nós aceitarmos? O que você faz? Você é luz ou você é treva? Isaías 5:20. Assim o fim dos tempos está, esta sensação do Apocalipse é opressiva, sobre a qual muitos crentes sofrem mesmo em meio à sua grande prosperidade. Não é casual. Extrema, materialmente, muitos de nós estão em situação melhor do que muito antes. Apesar da crescente impiedade, a nossa liberdade ainda é maior do que nunca. Mas inquietação que sentimos, os estados de pânico, de que alguns que se queixam apontam para um problema mais profundo da natureza espiritual. Tendência anticristã. As igrejas estão aceitando tudo. Estão colocando tudo dentro das suas igrejas. Os pastores estão aceitando tudo. Festa. Estão se juntando com o mundo para agradar a todos. Isso acontece e está acontecendo. Mantermos-nos firmes e fortes é a nossa missão. Estive ouvindo o comentário do irmão Marcelo sobre conversar com os jovens sobre a vestimenta. É tão importante isso, muitas vezes nós não levamos em conta, mas é importante. Tendência anticristã da sociedade ocidental. Eles apontam, por exemplo, para a efetiva coação de grupos em escolas, universidades americanas, onde já se tornou recomendável o transgênero e a bissexual. Crianças e adolescentes facilmente influenciáveis, que só querem fazer parte da comunidade, estariam sendo forçadas pelas crianças descoladas e esclarecidas. Né? Seus filhos vivem em umas escolas que estão ensinando isso. E temos que ter muito cuidado. A questionar sua sexualidade e assim, para estar incluída, a assumir novos papéis sexuais supostamente fluidos. O que importa é que o menino não seja mais apenas menino e a menina não seja apenas menina. Esse desenvolvimento é assustador. Não se trata de pessimismo. Temos que tomar cuidado com isso. Principalmente como cristãos. Irmão Antônio, que foi que parou o sol? Parou o sol? É. Foi Elias. Dá uma Bíblia para ele, irmão Carlos. Porque eu acho que aquele relógio parou ali, faltou bateria. Será perigoso, irmãos, para as igrejas cristãs, para nós mesmos, não abrimos os olhos e aceitamos as coisas como elas estão. Quem já ouviu falar dos anabatistas? Hein? Quem são os anabatistas? São os batistas atuais, né? Aqueles que ainda observam o verdadeiro evangelho. Aqueles que ainda estão
usando a palavra como a sua única regra de fé. Sabemos que batistas em nosso meio também não estão mais usando a Bíblia como a sua única regra de fé. O irmão Marcelo tem uma grande responsabilidade como nosso dirigente, como nosso pastor dentro da igreja, em relação à palavra de Deus, em manter a nossa fé dentro da palavra de Deus. Ainda bem que a responsabilidade maior é sua. Nós, como pregadores que participamos da mensagem, a nossa responsabilidade não é tão grande como de quem está à frente do trabalho. O peso é maior. Filipenses 2:15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecei como astros no mundo. Filipenses 2:15. Ainda assim não deveríamos fechar os nossos olhos diante da realidade, escondendo-nos entre nossas quatro paredes e fazendo conta que as trevas passarão de lado de nós sem nos atingir. Nossos filhos e netos realmente frequentam escolas que não apenas toleram a impiedade, mas que promovem. Então, muito cuidado. Converse com seus filhos e pergunte a eles o que as escolas estão ensinando hoje. Seria bom se todas as escolas tivessem professores cristãos, mas não são todas as escolas. A gente tem histórias de pessoas que tiveram professores cristãos, que foram ensinados ao pouco que um professor cristão pode ensinar dentro de uma escola. E essas pessoas chegaram a Cristo. Vamos ler os textos finais para a gente encerrar. João 2:8. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro, nele e em vós, porque vós, passando as trevas, e já a verdadeira luz ilumina. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificando sobre vós o fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Efésios 2:19 a 22. Quero que você anote esses textos, porque são textos muito importantes. 1 João 2:8, Efésios 2:19 a 22, Mateus 5:16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Irmãos, que essa seja a palavra para nós hoje. Que palavra? Mateus 5:16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Que luz? Cristo em você. A salvação que você tem. A fé que você tem. Filipenses 2:15 e 16. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecei como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo
possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Abrace a palavra de Deus. Ensine seus filhos o caminho de Deus. Não perca eles para o mundo. Eu quero encerrar e dizer a você, como nós não temos pessoas descrentes, só temos crentes em Jesus, amém? Tá bom que a igreja está cheia de crentes, né? Pessoas de fé. Eu quero que você reflita numa coisa. Você tem poder. Entendeu, irmão Carlos? Você tem poder. Certo? Você tem poder de construir e destruir. Agora eu quero dizer mais a você. Você pode estar usando esse poder para destruir você mesmo e pessoas ao seu redor. Por quê? Porque em vez de você usar esse poder que você tem para o bem, você está usando para o mal. Mateus 28. O que disse Jesus lá para os discípulos? No final do versículo. Né? Eu quero encerrar com uma oração e agradecer ao Pai. Deus, graças te damos, Senhor, por estarmos na tua presença. Pai, é maravilhoso quando a tua igreja se reúne para glorificar, para te louvar, Senhor, e engrandecer o teu santo nome. A tua palavra nos traz conforto, alegria, de podermos compartilhar e sabemos, Senhor, que temos que nos fortalecer, estudar a tua palavra, ler todos os dias, para mantermos forte e firme. Abençoe, Senhor, cada família que aqui se encontra, os irmãos que têm seus filhos que ainda estão nas escolas, Senhor, que ainda estão estudando, aqueles que provavelmente estarão já nas faculdades, Senhor, que mantém-se firme na verdade, na tua palavra. E, Senhor, e fortalece a tua igreja, esse trabalho, o teu servo que labuta todos os dias por esta obra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Passa a palavra ao Marcelo, dirigente. A gente vai cantar mais um pouquinho. Amém? Irmãos, vamos ficar de pé, irmãos? Nós iremos cantar mais um cântico, e logo após o cântico, eu irei passar a palavra final ao irmão Marcelo. 468 do cantor cristão.